eu sou o Tio Shazam e nesse vídeo vamos conhecer Shin Kamen Rider, outro personagem do multiverso dos Raidens. Porém, esse tem características bem diferentes em relação aos demais. Mas antes de conhecermos mais sobre ele, eu vou pedir para você largar seu dedão heróico naquele like maneiro. E se você curte esse tipo de conteúdo, mas o que? Ainda não é inscrito no canal? Está esperando o que, meu jovem gafanhoto? Inscreva-se! E para não perder as notificações dos próximos vídeos, badale o sininho! E agora você também pode se tornar um apoiador do canal do Tio Shazam Nerd. Assim, além de nos ajudar a continuar trazendo as histórias e curiosidades sobre esses heróis nostálgicos, você ainda ganha benefícios. Ou se preferir, mande aquele valeu demais com qualquer valor que desejar, pois toda ajuda faz a diferença e juntos somos mais fortes. Agora vamos com o tio conhecer Shin Kamen Rider. A Toei, no início dos anos 90, decidiu comemorar as 2 décadas de sucesso das séries dos Kamen Riders da era Showa, e para isso recriaram completamente a história de origem dele, que surgiu exclusivamente em um filme disponível apenas para fitas de videocassete. E por conta da garotada que assistiu os primeiros Raidens já estar em uma fase adulta, a produção foi voltada para esse público, já que continha cenas de brutalidade com muito sangue e até algumas discretamente voltadas para um público maior de idade. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E foi com esse contexto que o filme Shin Kamen Rider Prólogo trouxe ainda para o Tokusatsu uma atmosfera sombria, quase beirando ao terror, já que no início temos a cena de uma área deserta da cidade, onde uma mulher que caminhava sozinha, cercada por um suspense perturbador, é atacada brutalmente, sendo morta por uma misteriosa criatura. Essa sequência já servia de cartão de visita para nos deixar claro o tom que estava por vir. Porém, o filme conta a história de Shin Kazamatsuri, um piloto de motocross que, por conta das condições atléticas dele, foi escolhido para participar de um projeto científico, com a promessa de curar doenças e fortalecer ainda mais o corpo humano. Experimento esse que foi conduzido pelo renomado cientista Daimon Kazamatsuri, o pai de Shin. Sou seu pai. Essa experiência era na verdade um projeto militar que, a partir da fusão do DNA humano com o de gafanhoto, pretendiam criar um exército de super soldados ciborgues. Só que após o procedimento realizado no rapaz, uma criatura atacando pessoas inocentes invadiu o sonho de Shin, que já sentia mudanças acontecendo no próprio corpo. Mas o pesadelo dele se tornou real, já que uma série de mortes brutais estava assolando a cidade, todas atribuídas a um monstro. Isso levou a acreditar que era ele o responsável pelos acontecimentos. Contudo, ao investigar por conta própria, ele descobre que o usaram como cobaia. Então a organização responsável pelo procedimento do qual ele foi submetido envia um assassino para eliminá-lo, pois decidiram apagar qualquer evidência que possa existir contra eles. Só que surge a agente Sara Fukamati, uma enviada da CIA com ordens expressas de investigar e neutralizar todas as ameaças resultantes dessa organização. Porém, o verdadeiro culpado pelas misteriosas mortes foi o Dr. Nizuka, um cientista que trabalhava no laboratório junto com o Dr. Kazamatsuri. Só que ao aplicar o experimento nele mesmo, ganhou a capacidade de se transformar numa criatura cruel e sanguinária, o híbrido de homem gafanhoto, a qual ainda mantinha com o Shin um perturbador e involuntário elemental. Mas quando a organização resolveu transportá-lo para longe dos laboratórios, caíram em uma emboscada armada pelo grupo comandado por Sara, que o eliminou assistindo cruelmente ele queimar vivo em meio às chamas. Diante de tudo isso, Shin também acabou se transformando num homem gafanhoto, ficando bastante parecido com o Doutor. Na realidade, se diferenciam mais pelos olhos, já que o do cientista são brancos, enquanto o de Shin tem uma coloração vermelha, e entre as antenas do jovem surge uma espécie de terceiro olho. Além disso, o aspecto dele transmite menos ferocidade, o que sugere que ele tem um certo controle sobre os instintos. E Sara também parece ter percebido de que ele não era um monstro que aparentava ser, mas sim um herói, ainda mais depois que ele salvou a vida dela do ataque do soldado cibernético enviado pela organização. Então a Bela e a Fera uniram forças para derrotar esse assassino de metal, e mesmo quando a agente teve a chance de derrotar o Raider, acabou optando por deixá-lo escapar. Mas quem realmente acreditou na bondade de Shin, mesmo diante da aparência monstruosa a qual ele se transformava, foi a jovem Ai Azuka, a namorada dele. Só que apesar do amor que sentiam um pelo outro, essa não era uma história romântica, mas de um herói marcado pelo sacrifício e pela tragédia.
que viu a amada na tentativa de protegê-lo ser baleada e enquanto agonizava ainda revelou que estava grávida de um filho dele, pedindo em meias lágrimas para que ele cuidasse da criança que ainda nem havia nascido. É o quê? Então Shin, que estava naquele momento sentindo muita dor e ira, se transformou em Kamen Rider e descarregou toda a fúria sobre o algoz da amada, retalhando ele com as próprias garras até matá-lo. Mas não teve tempo de curtir o luto, pois diante dele surgiu o soldado ciborgue e ambos partiram para uma batalha insana e brutal, a qual terminou com o Raider arrancando a cabeça do adversário. Fatality. Porém, o filme não termina nessa vitória épica, ele ainda nos conduz a um final cheio de questionamentos sem respostas, finalizado de forma melancólica e sombria, com a imagem de Shin carregando a amada nos braços, até que do ventre dela emana um intenso brilho, revelando a imagem do filho, um híbrido de feto gafanhoto que os fãs apelidaram de Raider Baby. Acredito que fizeram o final dessa forma, pois como originalmente tinham planejado dele ser a primeira parte de uma trilogia, então muitas respostas deveriam vir nos 2 filmes seguintes. Porém, por conta da recepção não ter sido como esperado, resolveram cancelar essa ideia e optaram por criar no lugar 2 outros novos personagens. Mas esse assunto vai ficar para um outro vídeo. E mesmo Shin não tendo recebido a continuação planejada, ele não foi deixado de lado, já que esteve presente em outros filmes da franquia junto com os demais lendários Kamen Riders, sendo oficialmente incorporado à família. E apesar de não possuir alguma das marcantes características igual aos demais Riders, como possuir uma moto turbinada ou um cinto de transformação, inclusive ele se transforma sem dizer o icônico Henshin. Na verdade ele não dizia nada, apenas se transformava de uma forma bem diferente em relação aos demais, já que não surgia vestindo uma armadura, mas o próprio corpo dele que sofria uma intensa mutação, e de uma forma mais orgânica, se alterando para se transformar em Kamen Rider, e na minha humilde opinião, esse foi o ponto alto do filme, com efeitos especiais impressionantes até para os dias de hoje, já que mostrava a pele dele sendo rasgada e se modificando para dar lugar a um exoesqueleto insetoide de tom esverdeado, enquanto os olhos têm formato mais realista e tenebrosos. Até a mandíbula dele se mexia de maneira perturbadora, já que abria e fechava semelhante a de um inseto. Que nojo. Ele também não falava como os demais Riders, apenas emitia grunhidos. E no filme ele também não executa o clássico chute dos Riders, mesmo assim ele é bastante poderoso, pois ganhou força sobre-humana, super velocidade, habilidade de dar saltos impressionantes, e os sentidos dele ficaram muito mais aguçados, além de ter a capacidade regenerativa acelerada. Tudo isso o tornou um Rider único, porém que veio a ganhar um homônimo, e apesar de compartilharem a mesma nomenclatura no ocidente, são bem diferentes, pois Shin Kamen Rider de 2023 é uma versão remake moderna e fiel ao original de 1971, sendo por isso conhecido no Japão como Novo Kamen Rider. Enquanto Shin de 1992 é conhecido por lá como o verdadeiro Kamen Rider, justamente por ser uma releitura do original de forma mais realista, que ainda tiveram a ousadia de criá-lo sem os elementos clássicos da franquia, e com um enredo mais sombrio, e quem o fez dessa maneira foi ninguém menos que o grande mestre Shotaro Shinomori, o lendário criador dos primeiros Kamen Riders, que ao melhor estilo de Stan Lee, Excelsior! Fez uma participação mais que especial como ator no filme da própria criação, e a atriz que foi a agente Sarah era outra estrela que marcou presença nessa produção. Caso ainda não a tenha reconhecido, Kiyomi Tsukada interpretou a eterna androide Henry na série do Fantástico Jaspion, que muito ajudou o Metal Hero nas aventuras. Eita nostalgia boa! Só que diferente de Jaspion, Shin Kamen Rider não foi exibido nas telinhas ou telonas brasileiras, sendo desconhecido por muitos fãs tupiniquins. Porém, aqui no canal do Tio Shazam Nerd, você conhece a história e as curiosidades dele e de outros icônicos personagens nostálgicos. Te aguardo no próximo vídeo. Shazam!